Salve, queridos, tudo bem com você? Olha, hoje eu quero falar de algo muito especial com relação à nossa vida, a desenvolvimento pessoal. O que que você pode fazer na sua vida para que ela tenha mais sentido? Talvez você esteja muito bem, talvez esse não seja nenhum problema para você, mas para muitos a vida não tem sentido. Às vezes a vida parece como se nós fôssemos folhas ao vento, lançadas sem destino, deixando a vida nos levar, o que é lamentável. Isso acontece muito, porque o que nos falta geralmente é mentoria. Eu lamento muito não ter tido uma mentoria desde os meus quando eu era bem novinho, já sempre fui muito empreendedor. Fui engraxate, vendia sorvete. Com 10 anos, eu pagava o meu lanche, eu me virava. Não que eu não tivesse o apoio do meu pai, mas eu conseguia sozinho me virar com as coisas que eu precisava. Assim, um lanche, alguma roupa. E sempre foi assim, na adolescência também, cheguei a ter um empreendimento de uma lanchonete num evento de formatura, e foi um desastre porque choveu e não foi ninguém na formatura. Parece que nem os formandos estavam lá, porque, pelo menos para mim, nesse meu negócio, nessa lanchonete que era interna desse evento, não deu nada certo nesse período. Tá aí um caso que eu tive mentoria, que eu tive orientação, procurei um gerente que sabia trabalhar com lanchonete e ele me ajudou com relação a isso e foi bacana. Pena que nessa fatalidade de não ter tido uma quantidade necessária de pessoas, não foi um sucesso, infelizmente. Mas, enfim, desde o nosso início de vida, nós temos desafios com relação a planejamento. E existe uma passagem bíblica que fala que qual é a pessoa que antes de erguer uma torre não planeja. Planejamento é tudo, queridos. E eu venho falar disso, mas de uma forma mais detalhada, que é a questão do objetivo. Muitas vezes nós temos objetivos, mas não sabemos como desenvolver isso, qual método usar, como separar isso em partes para poder ir aos poucos escalando. É o que mais acontece, o que mais a gente vê são pessoas sem meta, sem objetivo. Os grandes mestres eu tenho observado que ensinam muito sobre o fato de que nós, para não sermos folhas ao vento, precisamos saber para onde estamos indo, porque essa é a verdade, né? Se você não sabe para onde você está indo, sinceramente, a gente está perdido, a gente não tem nada. Se a gente não tem meta, não tem objetivo, não está organizado, não pontua o que tem que ser feito dentro de um planejamento, nós não temos nada. Essa é a grande verdade. Então, o que eu quero falar é a respeito disso, das minhas experiências que eu tive como um administrador, como um empresário, como muitas vezes foi difícil por não ter planejamento, por não ter mentoria, principalmente. Porque planejamento é uma das disciplinas com relação a um bom projeto, a um bom projeto de vida, inclusive. Só que mais importante do que isso é você ter mentoria. O que falta para a humanidade é entender que ela peca por não saber para onde ir e, portanto, por não ter essa mentoria. No entanto, nós podemos ter. Nós, em primeiro lugar, né, não querendo puxar para o lado espiritual, mas a gente tem que compreender que a vida é espiritual também. É um dos alicerces, que se você não estiver respaldado espiritualmente na sua vida, meu amigo, você está com sérias dificuldades. Aquela história, mesmo os ateus juram por Deus que não são ateus. Então, a gente precisa ter uma base, e o espiritual é uma delas. Um desses tripés é o espiritual. Então, a gente não quer, eu não quero puxar para esse lado, mas a verdade é que você precisa ter princípios e valores estabelecidos para que você possa organizar as disciplinas da sua vida, sejam quais forem, por exemplo, o que eu quero dizer, se você pretende ser alguém que tem alguma intenção financeira, ou então precisa conquistar alguém,
ou então você precisa concluir um projeto de faculdade, de formação profissional, de carreira, ou então questão de controle de peso, ou então simplesmente perder o medo de dirigir. Tudo isso você pode levar a sua vida pelas circunstâncias e no dia a dia você está dizendo, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de altura, eu escalada, nem pensar. Mas se você consegue me compreender, eu quero dizer que essa é a circunstância. Esse é o seu momento onde você se encontra com essa dificuldade. N situações que você precisa resolver, mas a verdade é que se você tiver uma mentoria para cada etapa da sua vida, sejam quais forem as disciplinas, você consegue esmiuçar os detalhes daquilo, consegue analisar com uma outra visão e, portanto, você consegue resultados. O que eu quero dizer com disciplinas é, como já citei, né? Nós temos mais de 11 áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas, precisam ser consertadas, porque senão nós vamos levando a nossa vida, deixando a vida nos levar, que é pior ainda, e quando você vê, passou. Quando você vê, você já está com 60, com 70, ou que seja 30, 50. Não importa, o que importa é você resolver os seus objetivos, as suas metas, com disciplina, com mentoria, que consequentemente vai deixar claro que há um planejamento. As próprias finanças, se você não tem planejamento, você não consegue organizar o quanto você vai receber naquele mês, o quanto você vai separar para isto, para aquele outro, para as despesas, para lazer, para investimentos, para economia. Então, tudo converge para o planejamento. Tudo. Se você quer, vamos lá, vamos mais longe, né? Precisa conquistar alguém que você ficou apaixonado ou apaixonada e você olha para aquele objetivo e pensa, meu Deus, como é que eu faço isso? Começa com mentoria e planejamento. Sejam quais forem os setores, você precisa ter mentoria. Você precisa ter um mentor. O que eu quero dizer com isso? O espiritual, por exemplo, nós temos o nosso grande mentor, que é Jesus Cristo. E por isso eu falo do espiritual. Não tem como você não pensar na sua alma, no seu espírito, no que está além, na metafísica, no que está além aqui do nosso presencial, do nosso material. E o que nós aprendemos com isso? Que assim como você precisa para mentoria com relação a essas disciplinas, a essas questões, a essas áreas que eu comentei, você também precisa ter uma mentoria espiritual. Vamos concordar, para pelo menos você saber o que é isso. O que é espiritual? Cid, o que você está querendo dizer com espiritual? O que é isso? Porque eu não entendo, você poderia estar dizendo agora, eu não entendo. O que você quer dizer com espiritual? Que eu tenho que procurar um xamã, que eu tenho que procurar um padre, um pastor, um profeta, um evangelizador. Depende da situação em que você se encontra, em primeiro lugar, e depende do que você já se descobriu com relação ao seu lado espiritual, uma série de fatores que precisam ser analisados. Mas o principal que eu posso te passar para um momento é que você precisa ter, no início, pelo menos o básico com relação espiritual. Do que eu estou falando, né? Quando a gente fala de algo que vai além do natural, algo que vai além do nosso presencial, da nossa matéria, do nosso físico, eu estou me referindo ao espiritual, do que você não pode ver, mas existe, do que você não pode ver, mas está mudando a sua vida e transformou a sua vida e você não percebeu. Porque quando você não tem consciência do espiritual, você pode estar sendo afetado por um lado negativo do espiritual que você nem conhece. Aliás, uma das principais armas desse lado espiritual negativo é essa, é o desconhecimento. Quanto menos você souber, melhor. Quanto menos esse lado espiritual negativo puder te manter na sua vida, nos seus afazeres, nas suas tarefas, nos seus prazeres, e não ter consciência do que é o espiritual, melhor para esse lado.
E, no entanto, você vai concordar comigo também que a partir do momento que você toma consciência do valor que existe no espiritual, a partir do momento que você toma consciência do quanto o espiritual fazia falta na sua vida, porque não é só princípios e valores, não. Quando a gente fala do reino de Deus, da sua justiça, por exemplo, não é só princípios e valores, eles são a calçada por onde você vai caminhar, firme, sem lodo, sem lama, sem espinhos, princípios e valores. Mas o reino de Deus é muito mais do que isso. E como é que a gente vai falar sobre espiritual se não falarmos de Deus? Como é que nós vamos falar sobre algo que você não conhece, sendo que vamos precisar ter algumas referências, por isso que eu falo sobre o reino de Deus e a sua justiça, para que você possa se posicionar e experimentar. O experimentar, ele, como o próprio nome diz, é quando você passa só da teoria para a prática, pelo menos no que nós estamos falando aqui da questão espiritual. Você não tem como ter um bom alicerce de planejamento, você não tem como ter uma boa referência da direção para a qual você quer seguir se você não tiver uma mentoria. E para você ter essa mentoria espiritual, você precisa adentrar esse lado espiritual. E como é que funciona isso? Eu poderia ser aqui um Hare Krishna, eu poderia ser um monge budista, eu poderia ser um pastor, eu poderia ser um padre, eu poderia ser um sacerdote de alguma seita religiosa, mas, queridos, o fato de haverem tantas bandeiras religiosas, o fato de haver tantas doutrinas religiosas, não nos exime, não nos retira do conhecimento espiritual. Isso não quer dizer que não existe, isso não quer dizer que existe N deuses, isso não quer dizer que existe N situações espirituais que precisam ser consideradas. Também, mas não é o principal. O principal para você entender um pouco mais sobre o reino de Deus e a sua justiça, vamos deixar isso de lado também, vamos falar sobre o lado espiritual, que para muitos ainda é uma cortina negra, que não se sabe nada, o que é isso, o que é o espiritual, quem sou eu, de onde eu vim, por que que as coisas são dessa forma, por que que eu tenho que sofrer tanto, por que que eu tenho que passar por isso, por que que aquela criança foi livrada de tal situação e a outra não? Não seria uma injustiça desse Deus que nós estamos tentando aqui te apresentar de uma forma que você compreenda, entenda e também entenda que existem regras, que existem formas comportamentais e morais que você precisa seguir, porque assim é a vida. Se você não sabe para onde você anda, você pode estar pisando em cacos de vidro, caindo em buracos, então você precisa ter sim. Voltamos à palavra mentoria. Questão espiritual é quando você sai do natural para o sobrenatural. Questão espiritual é quando você entende que você não é só matéria, você não é só carne, você tem também um lado dentro de você que é o seu pensamento. Como é que funciona essa questão do pensamento? De onde vem isso? Então, são uma série de questionamentos que eu coloquei aqui que precisam ser pensadas para que você chegue a um denominador comum com relação ao ponto de vista espiritual. A grande verdade que eu posso te dizer já de cátedra, de primeiro, inicialmente, é que existe sim o mundo espiritual. Existe sim o reino espiritual que você precisa conhecer para que você possa ter uma situação melhor, um parecer melhor do que você é, de onde você veio e para onde você vai, para onde você pode ir, desde que você experimente esse lado espiritual e queira adentrar esse reino maravilhoso que é o reino de Deus e a sua justiça. Mas estou talvez fazendo proselitismo quando eu digo que é maravilhoso o reino. E não é isso que eu quero. Eu quero simplesmente, em primeiro lugar, te apresentar essa realidade espiritual, dizer que ela existe e que você precisa experimentar. De que forma você pode fazer isso? Em primeiro lugar, compreendendo que você é mais do que carne, como eu já disse, você é espírito também. Você
Mesmo que hoje você sucumbisse num falecimento físico, você continuaria. Por isso que a própria Bíblia nos ensina que a nossa vida é eterna. Ela é eterna. A nossa vida é eterna. E isso já é maravilhoso saber. Então, olha como aos pouquinhos, aos pequenos passos que você vai entrando nesse, digamos, espaço espiritual, nesse conhecimento espiritual, você já vai deixando um lado da ignorância que apraz a oposição espiritual. Um dos conceitos, também dos alicerces do reino de Deus e da sua justiça, é que existe o lado espiritual contrário a isso, que não quer que você prospere, não quer que você seja feliz, que se você permitir, ele vai te roubar, vai te matar, te destruir, e por muitas vezes você pode ter passado por isso sem perceber que esse lado espiritual estava te enganando, te conduzindo para o erro, te levando para as tentações, te levando para a concupiscência, parece que é assim que fala, ou seja, para os erros da carne, para os erros morais, que realmente eles saem da regra e nos fazem ser piores. Nós somos piores quando nós não entendemos o lado espiritual que deve prevalecer, e que existem regras para isso, e que existem conceitos morais, princípios e valores que vão fazer com que você caminhe por essa calçada, como eu disse, espiritual, do jeito certo, da forma certa, sem cair num precipício que muitas vezes não tem volta. E muitas vezes as pessoas estão passando desafios enormes, gigantes, por total desconhecimento do que é a vida espiritual. Se você gostou desse assunto e você entende que eu posso me aprofundar mais, aguarde o vídeo número 2, que eu quero te passar mais detalhes sobre isso. E aí nós iniciamos uma jornada a respeito da vida espiritual e de tudo que você pode ter de maravilhoso nisso. E para já te passar um pouco sobre isso, eu quero deixar claro que quando a gente fala de vida espiritual, nós estamos falando de uma vida verdadeira, de uma vida de conhecimento, uma vida de mentoria, de planejamento, uma vida de graça abundante, que é um outro assunto, talvez um terceiro vídeo, que tem tudo a ver com o reino de Deus e da sua justiça, e que geralmente as pessoas estão fora desse privilégio da graça de Deus nas nossas vidas, de ter benefícios como livramentos, como você ter uma vida feliz, como você ter uma vida próspera, como você ter uma vida de resultados, como você ter uma vida sem tanta confusão, como você saber para onde você está indo. Tudo isso está relacionado com a graça, tudo isso está relacionado com a consciência de quem você é. A partir do momento que você descobre quem você é, de onde você veio e, portanto, para onde você vai, a sua vida se torna mais clara, se torna mais feliz, portanto. Então, esse lado espiritual, com relação ao que eu iniciei esse vídeo falando, que é desenvolvimento pessoal, está intrinsecamente, está completamente, totalmente ligado e não tem como a gente ser diferente. Não tem como você ser feliz de verdade, não tem como você ter consciência de uma vida plena, é isso que eu quero dizer, porque a felicidade ela é relativa, o que para uns é uma maravilhosa alegria, para outro não é nada. Então, a alegria está no coração de cada um e no quanto ele valoriza aquela situação, aquele momento, para que aquele momento seja feliz ou não. Mais uma coisa eu te deixo claro, a partir do momento que você tem consciência de tudo isso, do seu lado espiritual, e você entende, começa a experimentar aquilo e vê que é verdadeiro, que é verdade, a sua vida se transforma. Da água para o vinho, você se torna uma nova pessoa, com mais consciência, com mais realidade na sua vida e, portanto, com mais resultados. Então, até breve, e a gente conversa mais sobre isso, e você vai ver que tem tudo a ver com a lei da atração, porque no mundo espiritual está muito claro na Bíblia, entre outros livros antigos, mesmo os apócrifos, dizendo muito claro que a lei da semeadura é, dois pontos, o que você plantar, você vai colher. Esse é um dos alicerces que eu digo. O que você plantar, você vai colher. Então, se você tem, isso tem tudo a ver com a lei da atração, porque se você gira num looping em torno de negativismo, de pessimismo, de ideias erradas de que você é pobre, que você é miserável, que você é azarado,
meu amigo, é isso que você vai estar, minha amiga também, você vai estar atraindo isso para você. É um ciclo, um looping, e muitas vezes interminável se você não torna claro quem você é. A sua realidade é muito mais expressiva do que você imagina, queridos. E conte comigo para que eu possa ir falando sobre isso e você vai entender o que é tudo isso, o que tudo isso tem a ver com a lei da atração. Grande abraço e até o próximo vídeo.